Gente, continuando a nossa segunda aula de história, a gente vai hoje para a página 41 do livro, tá? Onde tem falando das memórias do município através de documentos materiais, tá? Vai ser o assunto de hoje. Então, coloquem a data lá em cima, assim, ó, como a tia faz aqui em cima, 8/11, e vamos embora. Então, aí diz assim: após a visita do senhor Antônio e da dona Jussara para uma conversa sobre memória, a professora Fernanda continuou a falar sobre outros tipos de bens que também contribuem para as memórias do município. Ela fez a seguinte pergunta, presta atenção que vai servir para vocês também. Além dos relatos de memória, há outros bens que fazem parte da memória do lugar onde vivemos. Vocês saberiam citar algum deles? Alguns, né? Alguns deles. E aí, vocês saberiam dizer algumas memórias do lugar onde vocês vivem? E aí? Aí no primeiro quesito tem assim: você saberia responder a pergunta da professora Fernanda? Vocês já estudaram sobre isso? Por exemplo, será que aquele sítio histórico lá em Olinda é um documento material que você pode tocar? Será que ele é um documento de memória do lugar onde vocês moram? Sim. Será que aquela igreja que tem lá em cima da Sé poderia ser considerada um documento material? Também. O convento lá de São Bento pode ser considerado um documento material? Pode sim. Então, esses exemplos aí vocês podem colocar no primeiro quesito. Ou vocês podem pesquisar no Google e encontrar outros documentos materiais aí do município que você mora, né? No município de Olinda. E aí a professora explicou que a cidade é um exemplo de expressão humana, pois sua fundação e existência estão associados a ações de grupos humanos ao longo do tempo. Então aí tem a formação das cidades, teve diversos propósitos ao longo da história, de acordo com as necessidades dos seres humanos. E elas continuam a se modificar constantemente, né? Isso aí é normal de qualquer cidade, de qualquer município. Com o tempo, eles vão se modificando, né? As ruas vão sendo asfaltadas, as casas, a fachada vai mudando, né? E outras coisas. Lojas vão abrindo, empresas vão sendo instaladas. E aí a mudança é constante. Parte da memória dessas transformações são os bens materiais que podem estar espalhados pela cidade ou preservados em museus e coleções particulares. Entre eles estão fotografias, pinturas, monumentos, construções e lugares históricos. Se você for na cidade do Recife, você vai ver lá em diversos lugares que tem alguns monumentos, né, de pessoas que foram importantes na nossa história, né? Então tem lá vários personagens, né? Tem várias esculturas de fatos importantes para o município do Recife. Aqui em Olinda também tem algumas esculturas, né? Tem quadros de pintores importantes, né? Que também representam a memória histórica, né? De nossa cidade. No caso da cidade de vocês, porque eu sou de outra cidade já. Então, aí ao lado tem uma imagem, né, do Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais.
Nesse espaço há diversas construções históricas. Aí o 2 diz assim: na cidade onde você mora, existem quais tipos de bens materiais que são parte da memória do lugar? E agora? Eu já falei alguns aqui logo no início da aula, vocês lembram? A Igreja da Sé é um monumento histórico da cidade de Olinda. O Convento de São Bento também é um monumento histórico da cidade de Olinda. Aquele mercado lá no Varadouro, o mercado Eufrásio, também, que hoje, se eu não me engano, funciona lá, né? Vários boxezinhos de artesanato e outras coisas mais dentro daquele mercado Eufrásio, no Varadouro. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos que vocês podem ou copiar ou pesquisar outros, tá? Para botar aí no segundo quesito. Então, eu coloquei a Igreja da Sé e coloquei o Convento de São Bento. Mas aí, vocês podem pesquisar e colocar outros diferentes desse que tia colocou aqui, tá certo? Agora a gente vai para a página 42. Coloquem a data, 8 de dezembro. E aí vem falando das imagens como memória, né? Obras artísticas e fotografias. As nossas fotografias também são memórias importantes para nós, né? Porque foram tiradas de algum momento importante de nossa vida. E aí, quando se passarem alguns anos, a gente vai olhar ali para aquela fotografia e vai recordar, né? Vai voltar lá à memória de quando foi aquela foto. E diz assim: professora, os convidados esqueceram as fotografias. Essas fotos são parte da memória deles. Não se preocupem, essas fotografias nos foram dadas pelos convidados. Elas também são partes da memória da cidade. Vocês sabiam? Olha, será que as fotos eram importantes, hein, minha gente? Para ser importante para a cidade, deveriam ser fotos bem interessantes. Então, aí no terceiro quesito, diz assim: de que maneira uma fotografia ou uma pintura pode representar a maioria da cidade, a memória da cidade ou de um município? De que forma? Eu acabei de dar um exemplo aqui das fotografias que nós tiramos, né? O que é que essas fotografias elas podem ajudar em quê? A guardar as nossas memórias, né? Então eu já coloquei aqui, ó. Elas podem guardar imagens do passado do lugar ou da pessoa, né? As fotografias, assim como as pinturas também. Tem gente que pede para algum pintor pintar a foto, né, da pessoa e põe lá em algum lugar. Daqui a 30 anos a pessoa envelheceu, mas a foto tá lá, do jeito que ela fez naquela época, lá atrás, né? Então, a pintura também é uma forma de guardar a memória, ou do lugar ou de uma pessoa, né? Tanto fotografia quanto pintura, todos dois são uma forma de guardar a memória, né? As memórias. Então, é a resposta do terceiro quesito, essa aqui, ó. Elas podem guardar imagens do passado do lugar ou da pessoa. E aí a professora continua explicando, né? A professora Fernanda explicou à turma que as pinturas e as fotografias são importantes fontes de memória de um lugar, pois retratam aspectos culturais e arquitetônicos e as transformações que ocorriam na cidade. As primeiras pinturas realizadas no Brasil foram feitas por viajantes estrangeiros. Eles eram principalmente naturalistas ou artistas que vinham conhecer e pesquisar a natureza
e a cultura que se formava aqui. Então, o que quer dizer naturalista? Aí do lado tem falando o que é naturalista, que se especializa nas ciências da natureza, como os biólogos. Então, observe a seguir uma imagem que retrata a cidade de Recife há mais de 300 anos. Vejam como era, minha gente, a cidade do Recife e vejam como ela está hoje. As mudanças que já ocorreram. Pesquisem no Google Cidade do Recife. Vai aparecer como ela é agora. E aí vocês comparam com essa imagem que está aqui para vocês verem a diferença. Aqui é a vista da cidade de Mauricéia, em Recife. Né? Aí vocês vão ver a diferença. Coloquem aí no Google imagem da cidade do Recife e comparem com essa imagem que tem aqui, para vocês verem a diferença. E aí vamos para 43. Continua falando sobre os naturalistas, né? Com o tempo, artistas nascidos no Brasil ou naturalizados brasileiros também passaram a retratar as expressões culturais do país, os detalhes da vida cotidiana e as transformações e permanências percebidas em cada época. Observe a obra a seguir. Então, aí tem uma paisagem com casas em vilarejo. Ainda existem, minha gente, alguns lugares no interior que é muito parecido com essa imagem aqui. Ainda existe, viu? Mas em comparação a hoje, né, a cidade está bem mais evoluída. Isso não quer dizer que não exista esse tipo de vilarejo, não. Existe. Nos interiores ainda existem. Porém, quando se trata da cidade, aí a evolução já atingiu um patamar bem alto. Então, aí tem o quarto e o quinto, que vocês vão fazer sozinhos. Por quê? Porque são respostas pessoais. No quarto, tem pedindo. As duas obras apresentadas retratam características que você encontra no lugar onde você mora. Quais? Então, você vai ver esta obra aqui e esta aqui. E aí você vai dizer, vai responder aí no quarto, se existem características no município onde você mora que se parecem com alguma dessas imagens. Se tiver, você diz sim, existe e diz qual é, tá? Qual é a imagem que se assemelha ao município onde você mora. Se não tem semelhança nenhuma, você apenas vai colocar não existe semelhança nenhuma, certo? E embaixo, você se colocará no papel de um artista da cidade. Você agora vai ser o artista. E aí você vai lembrar de algum lugar que faz parte da memória de sua cidade, vai usar sua criatividade e representar aqui, nesse espaço aqui. Então, Olinda tem bastante espaços históricos, né? Que guardam memórias da cidade de Olinda. Então, você vai escolher um só deles e vai desenhar aqui. Não esquece de colocar o nome do espaço que você desenhou, tá certo? Aí a gente vai para 44. Coloca a data. Na 44 fala da fotografia, né? Chegou ao Brasil no século XIX, algumas décadas depois de sua invenção. Na Europa, em 1824, do Rio de Janeiro, os primeiros equipamentos fotográficos, conhecidos como daguerreotipos, logo se espalharam para as principais cidades do país. Por ser um objeto caro e complexo, nem todos tinham condições de adquiri-lo. A fotografia foi, desde seu início, um importante instrumento que retratou as mudanças do espaço urbano brasileiro
e a rotina dos seus moradores. Minha gente, essa máquina aqui que tem aí no livro de vocês, a gente via muito esse tipo de máquina nas novelas de época, né? Vocês não alcançaram não, vocês são novinhos ainda. Mas atrás dessa máquina aí tinha um pano preto. E aí o fotógrafo botava a cabeça assim dentro do pano para ver, visualizar a imagem, né, que ele ia tirar a foto, e uma luz bem assim forte encandeava, era o momento que estava tirando a foto. Muito, mas muito antigo, minha gente, esse tipo de máquina para fotografar. Então aí diz assim, você sabia? O século XIX no Brasil foi um período em que muitas cidades passaram por grandes transformações. Com a melhoria das ruas, a organização dos sistemas de transporte e a instalação de sistemas de saneamento básico, tratamento de água, esgoto, de lixo, né? Esse processo é conhecido como urbanização. Então aí diz a menina diz assim: as grandes cidades dessa época foram as primeiras a terem seus espaços registrados em fotografias. Usuária da moto de novo. Não tem como, minha gente. Se gravar de manhã, tem um carro do ovo. Se gravar de tarde, carro da pamonha. Agora de noite, essas motos. Não tem jeito. Qualquer hora que a gente for gravar, tem um barulhinho para incomodar. Incomodar entre aspas, né? Porque por mim, pode ter barulho. Tô nem aí. Tô focada aqui na aula. Então, olha só. Nessa primeira imagem aí, né? Tem os sobrados coloniais na antiga Rua dos Judeus, em Recife. E nessa de baixo tem o porto da cidade de Santos, em São Paulo. Então, o que é que está perguntando aí no sexto? As cenas registradas nas duas fotos representam quais situações? Quais são as situações que representam? A vista de uma área urbana com construções antigas em Recife, né? E trabalhadores no porto da cidade de Santos. Vou apagar aqui para escrever e aí vocês colocam, tá bom? Então vamos lá. Aí no sexto tá perguntando assim: as cenas registradas nas duas fotos representam quais situações? Então a primeira imagem que vocês estão vendo aí representam a vista de uma área urbana com construções antigas em Recife. E a segunda imagem representa o quê? Trabalhadores no Porto de Santos. A primeira indica construções antigas e a segunda, vocês estão vendo aí, trabalhadores no Porto de Santos. E esse porto fica onde, tia? Em São Paulo. Porto de Santos fica em São Paulo, certo? Na página 45, diz assim: de início, robustos, os equipamentos fotográficos foram ficando cada vez menores e mais acessíveis a todos. Ou seja, aquele tamanho enorme daquela máquina fotográfica foi diminuindo e ficou num valor também acessível que todos pudessem comprar, né? A maioria. Então aí o que é que quer dizer robusto? Resistente, de consistência dura e firme, né? Robusto. Então aí a professora Fernanda disse assim: atualmente a fotografia é utilizada para as mais diversas funções, como jornalismo, arte, lazer. Quem aí não gosta de estar tirando selfie no celular, né? Então hoje a fotografia é muito comum para tudo quanto é coisa. Para jornalista, para trabalho escolar, para lazer, né? Para várias coisas, para guardar as memórias também. Então aí diz assim: os primeiros fotógrafos eram entusiastas da fotografia ou trabalhavam com este recurso de maneira artística.
Até hoje ainda tem muita gente que trabalha com fotografias, né? Registrando a vida cotidiana e as transformações urbanas. Com o tempo, a fotografia ganhou importância e passou a ser utilizada pela imprensa para registrar notícias e fatos do cotidiano. Quando passa um jornal e mostra aquelas imagens, foram os fotógrafos que trabalham naquele jornalismo, naquela empresa ali, que fizeram as fotos e mandaram para a redação do repórter para que fossem mostradas, né, durante todo o noticiário. Então aí agora a gente vai integrar história com geografia. A gente já está integrando, né? Quando a gente fala de memórias, memórias lembram o quê? As histórias do passado. Então a gente já está integrando geografia e história. Então aí diz assim: ao longo do crescimento e urbanização das cidades brasileiras, muitos rios foram canalizados ou tiveram seu curso alterado. Essas alterações fazem parte da memória da cidade, pois mudaram o modo como as pessoas se relacionavam com esses espaços e alteraram a paisagem. Um exemplo bem de perto agora eu vou dar para vocês de um rio que teve sua paisagem alterada. Vocês lembram daquela construção, daquela pontezinha ali que fizeram próximo à Pizzaria Atlântico? Fizeram aquela ponte nova ali para os carros passarem, né, os pedestres também. Pronto, aquela construção ali, ela modificou a paisagem daquele rio, né, daquele espaço ali. Foi modificada com a construção daquela ponte nova ali, né? Em São Paulo, há quase 100 anos, o rio Tamanduateí teve seu curso modificado. Para se adaptar ao crescimento da cidade, veja as fotos a seguir. Então, vejam como era antes o rio, né? A vista do rio, no final do século XIX. E nessa época, o rio era utilizado para transporte de mercadorias, lazer e atividades, certo? E aí, ao lado, tem o quê? Tem a vista da rua 25 de Março, na cidade de São Paulo. Essa rua é muito conhecida devido à quantidade de lojas que tem nessa rua, né? É um centro comercial muito importante lá na cidade de São Paulo, a 25 de março. Então, aí na 46, a gente vai encerrar com essas 3 perguntinhas que tem aí, certo? O assunto de baixo das ruas vai ficar para a próxima aula. Então, a gente vai encerrar aí nessas perguntinhas. Por quais motivos os rios presentes nas cidades sofreram alterações humanas? Quais foram os motivos que levaram a isso? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês. Cadê? Na página 46, né? É aqui, ó. As margens representam... Não é essa aqui, não. É aqui, ó. Para a adaptação dos rios, o crescimento urbano e a preocupação com enchentes. Então, eles precisaram o quê? Fazer uma pequena reforma no rio, né? Pensando em tudo isso, ó, no crescimento urbano e a preocupação deles também com enchentes, né? Então, tiveram que limpar o rio, alargar mais, para que não acontecesse e não atrapalhasse o crescimento urbano. E aí vem o segundo. No lugar ou região onde você mora, há um rio? Ah, sim, esse que eu acabei de falar, que construíram aquela pontezinha nova ali, né? Se sim, qual é o nome dele? Vocês vão pesquisar o nome daquele rio e vão colocar aqui no segundo quesito. E no terceiro, se sua resposta foi sim, ele sofreu alguma alteração humana? Sim. Qual? Se necessário, pesquise junto com o professor.
Você vai pesquisar junto com a sua mamãe, junto com o seu computador, e vai dizer aí qual foi a transformação que esse rio passou. E vai colocar aí no terceiro quesito. E no segundo você vai procurar saber o nome daquele rio e vai escrever aí também, tá certo? Vai ficar como tarefa de casa. A gente encerra aí nessa página 46. Na próxima aula a gente continua com as ruas com espaço de memória, né? E um beijo e até amanhã. Tia ama vocês. Até amanhã, meus amores.